Oi gente, hoje eu vou falar pra vocês tudo que mudou depois que eu casei. Separei aqui, fiz uma lista de coisas que eu lembrei que mudaram assim depois que eu casei e passei tudo aqui pro notebook, porque como eu tô filmando pelo celular, eu passei aqui pro notebook pra não esquecer de nada. Fiz uma colinha mesmo aqui, fiz uma lista e deixei aqui pra eu não esquecer de nada. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, tá? Pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E vamos pro vídeo. Então vamos lá, gente. Já vou falar pra vocês que uma coisa que mudou é que no começo do namoro, eu via o Matheus sempre, né? Eu sempre via ele na igreja, em todo lugar eu via ele, a gente sempre combinava de sair junto. Só que depois que ele mudou pra Cuiabá, eu continuei em Lucas do Rio Verde, né? Então só via ele uma vez no mês. Às vezes, 2 vezes no mês. Só que ele sempre ia lá pra passar o final de semana. Então ele passava sábado, domingo à noite, depois do culto, eu tinha que me despedir dele. Então era horrível se despedir pra ver ele só no próximo mês, entendeu? Aí dava até uma ansiedade pra casar logo, pra não ter que se despedir mais. Só que, depois que eu casei, isso daí acabou, a gente não se despede mais. Só que o que aconteceu? Agora eu me despeço dos meus pais. Tipo, como eles moram em Lucas do Rio Verde ainda e eu moro em Cuiabá com o Matheus, gente, não ajudou uma coisa e do outro lado ficou ruim. Sempre tem uma coisinha, né? E aí, depois que eu casei, até hoje não vi meus pais. Já tem 3 meses que eu tô casada e não vi meus pais ainda. Porque depois que eu casei, ficou complicado a gente ir em Lucas do Rio Verde, ficou complicado os meus pais virem aqui. Então, agora que eu vou ver meus pais. Amanhã, meus pais vão vir e aí eu vou ver eles. Mas aí, a partir de agora, normaliza. Porque tava bem complicado mesmo no início. Agora, eu acho que a gente vai se ver uma vez no mês, pelo menos, né? Outra coisa, gente, que mudou é que a gente começa a ter mais noção das coisas. Por quê? Eu não tinha responsabilidade de fazer comida. Eu ia trabalhar, trabalhava o dia todo, voltava pra casa pra almoçar e a comida tava pronta. Voltava pro serviço, mais tarde eu voltava, tipo 5h30. Tipo, a comida tava sempre pronta, entendeu? À noite eu comia qualquer besteira. E aí, depois que eu casei, eu descobri que a carne não descongela sozinha. Passei vários perrengues por causa disso, porque como no começo eu falei pra vocês que quando eu casei com o Matheus, eu morei um tempinho na casa da minha cunhada, junto com o Matheus, até sair o apartamento, né? Então, eu acordava cedinho nesse tempo pra fazer café da manhã pro Matheus e o almoço dele, porque ele nesse tempo ele trabalhava todos os dias. E aí ele almoçava lá e ele só tinha uma hora de almoço, não tinha como ele voltar pra casa pra almoçar, então ele tinha que levar a marmita pra comer lá. Ou ele comprava a marmita lá, então pra a gente economizar eu fazia o almoço cedo e ele levava a marmita pro serviço. E aí, por várias vezes eu acordei cedo e eu lembrava que eu não tinha colocado a carne lá de fora à noite, tipo, colocado pra descongelar à noite, entendeu? Aí lá vai eu colocar dentro de uma vasilha com água pra deixar descongelando, enquanto eu ia adiantando outras coisas. Ia fazendo no café da manhã, ia fazendo arroz, porque o feijão já deixava meio que pronto, né? E quando não, eu ainda tinha que preparar o feijão. Só que eu sempre deixava o feijão congelado, então eu só tinha que temperar, entendeu? E às vezes também eu esquecia de colocar o feijão pra descongelar. Então eu tinha que descongelar carne e feijão. E aí eu ia fazendo arroz e fazendo café da manhã enquanto o feijão descongelava, enquanto a carne descongelava. E era assim, sempre dava certo, entendeu? No final de tudo sempre dava certo. Só que era aquele perrengue, era aquela correria. E aí depois de um tempo a gente vai se acostumando, entendeu? A gente vai criando aquela noção, né? E aí agora não. Acontece uma vez ou outra ainda, mas já é menos do que antes, né? Outra coisa, gente, eu já sabia fazer o almoço, eu sabia fazer comida, só que o básico, entendeu? Eu não sabia fazer muitos tipos de comida, não. Então, tinha umas carnes que eu gostava que minha mãe fazia, que era frango no molho, era bife no molho, que eu não sabia fazer. E nem ligava de aprender, não. Sabia que ia casar e nem ligava de aprender. Só que aí, o que aconteceu? Quando a gente casa, a gente precisa, né? Aí quando a gente começa ou morar sozinha, ou quando a gente casa mesmo, a gente começa a precisar e lembrar por que eu não aprendi antes. E aí eu ligava pra minha mãe e dizia: mãe, como é que faz aquele frango no molho que a mãe fazia? Aí ela ia lá e escrevia toda a receita ou ia lá no áudio. Era 2, 3 minutos de áudio. Eu ia seguindo passo a passo e dava certo. Aí esses dias foi o bife, porque eu gostava muito do bife no molho da minha mãe. Eu liguei: mãe, como é que faz o bife no molho? Minha mãe mandou tudo por escrito, tudo que tinha que colocar. Aí a gente vai aprendendo na marra, entendeu? Graças a Deus hoje eu já sei fazer, mas muita coisa eu fui perguntando pra minha mãe, mandando mensagem como é que faz as coisas, entendeu? Sendo que eu podia ter aprendido antes, né? Que minha mãe já se ofereceu pra me ensinar antes, só que eu dizia: não precisa não. Aí hoje eu preciso. Outra coisa, eu fiquei muito grudada no Matheus assim que eu casei. Eu não sei se foi porque eu me mudei e, tipo, não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém, eu não sei se eu tava me sentindo sozinha. Eu sei que eu fiquei muito grudada no Matheus. Eu sentia uma saudade enorme quando o Matheus ia trabalhar, porque ele trabalhava todo dia e no final de semana é que a gente ficava um tempo junto, né?
Mas diariamente eu só via o Matheus quando era de manhã cedo, que eu fazia o café da manhã dele, a gente tomava café juntos. E no finalzinho da tarde, que era ali 6 horas, ele chegava em casa. E aí ele comia alguma coisinha, depois já se arrumava e ia pra faculdade. E aí só 11 horas que eu ia ver ele de novo. Então nesse tempo aí eu sentia tanta saudade que quando ele tava em casa, por exemplo, final de semana, eu não queria fazer outra coisa, tipo... Eu tinha na minha cabeça que eu não tinha tempo pra fazer nada. Tinha várias coisas pra fazer, por exemplo, eu queria fazer minhas unhas, eu queria, sei lá, fazer um skincare, vamos supor, né? Só um exemplo. Eu dizia pra mim, eu tinha na minha cabeça, eu não dizia, eu tinha na minha cabeça que eu não tinha tempo, eu ficava, meu Deus, mas quando o Matheus tá aqui em casa, parece que eu não tenho tempo. Só que não era, é porque quando o Matheus estava em casa, eu não fazia nada. Eu só queria ficar perto, entendeu? Só que hoje não, hoje eu tô bem mais de boa. Eu acho que foi só no início mesmo, assim, que eu casei, né, que mudou tudo do nada, né? Eu morava lá com minha família, tinha minhas amigas tudo próximo, que quando eu tava sozinha eu podia marcar pra sair com elas, pra ir lanchar. E aqui em Cuiabá eu não tinha ninguém, então parece que eu tinha uma dependência muito grande do Matheus, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, a gente foi se adaptando, tá de boa pra mim. Outra coisa, gente, eu não tinha noção de valor de coisas de mercado. Eu não tinha noção de jeito nenhum, porque quando eu ia pro supermercado com meus pais, eu só ia colocando no carrinho. Aí às vezes meu pai dizia não, que não ia levar e tirava, fazer o quê? Mas às vezes ele levava, aí eu sempre colocava no carrinho, eu não olhava o preço. E aí depois que eu casei, Matheus esses dias estava comentando comigo, você viu o tanto que subiu o preço de tal coisa? Você viu o preço de tal coisa como tá um absurdo? Eu, não percebi. Ué, mas você não tinha costume de comprar as coisas antes? Eu, não. Quem fazia as compras lá de casa era meu pai. Eu nunca me preocupei com preço, nem nada. Eu só colocava no carrinho, eu não tinha noção, assim, não sabia. Nunca peguei um arroz, coloquei no carrinho e olhei. Ah, olha o valor desse arroz. Não olhava, eu só colocava no carrinho, porque eu sabia que a gente ia comprar arroz e eu colocava no carrinho, mas não olhava o preço, quanto que tava, o preço do feijão. Então, o preço podia até subir, eu nem percebi, entendeu? E aí, agora, a gente começa a observar os valores das coisas pra colocar no carrinho. Outra coisa, gente, que eu não sabia que era desse jeito. No começo do casamento, é tanta briguinha por coisa besta, picuinha, sabe? Tanta briguinha, assim, sem sentido, por besteira, assim. Eu achei que não, eu achei que quando eu casasse, que no começo ia ser só maravilhas, que depois é que ia aparecer as brigas, entendeu? Que ia surgindo aqueles desentendimentos. Mas não, eu descobri que isso é no começo do casamento. É aquelas coisinhas de convivência, porque você tá se adaptando a conviver com outra pessoa. Como você só via ela uma vez no mês, igual eu só via ele uma vez no mês, depois que ele mudou pra Cuiabá. Então, a gente sempre conversava pelo WhatsApp, ligava, essas coisas assim. Quando eu tava com raiva dele, eu simplesmente ficava um tempo sem entrar no WhatsApp, sem responder ele, até a raiva passar. Hoje, não tem mais isso não. Hoje, é eu com raiva, tô fazendo café da manhã dele pra ele não ir trabalhar com fome. Então, é umas coisas assim que a gente fica olhando, meu Deus do céu. Outra coisa, gente, depois que a gente casou, a gente começou a ser nada saudável. Porque assim, quando a gente tá na casa dos pais, a gente come o que os pais compram, né? Eles que vão no mercado, eles que escolhem o que vão comprar e a gente come. Depois que a gente casa, parece que a gente sabe que agora a gente é que vai lá escolher as coisas, parece que a gente fica tão animado que agora é a gente que manda, entendeu? A gente enche o carrinho de besteira. Eu lembro até hoje, a primeira compra que a gente fez era só bolacha recheada, era salgadinho. A gente não parou de comprar isso ainda, mas a gente tá mudando aos pouquinhos, sabe? Outra coisa, só que isso eu considero uma coisa muito boa, é que eu nunca durmo sozinha. Antes eu sempre dormia sozinha todos os dias e eu não era acostumada a dormir com alguém, entendeu? E eu achei que eu ia estranhar muito. Eu pensei que no começo ia ser bem ruim dormir com alguém, saber que tô dividindo a cama com outra pessoa, só que não, foi bem tranquilo pra mim. Outra coisa que mudou é que antes eu era bem sozinha, tipo, meu pai tava sempre com minha mãe e John tava sempre com a namorada dele, eu tava por aí. E eu tava sempre no meu quarto, entendeu? Quando eu não tava na rua, né, tipo, ou trabalhando, ou tava na igreja, ou tava com alguma amiga, ou tava saindo com o Matheus, eu em casa tava sempre sozinha, lá no meu quarto, porque eu sinto que sou mais produtiva quando eu tô sozinha, gente. Até pra gravar vídeo, pra editar vídeo, eu parece que produzo mais quando tô sozinha. Parece que eu não consigo raciocinar direito quando tem várias pessoas ao meu redor. Até arrumar a casa, eu prefiro arrumar a casa quando eu tô sozinha, sabe? E isso é desde quando eu era solteira, quando eu não era casada ainda. Eu preferia arrumar a casa quando não tinha ninguém em casa pra me atrapalhar, pra pisar onde eu acabei de limpar. Eu ligava o som e ficava ali. Pra mim, era a melhor coisa limpar a casa quando eu tava sozinha. E eu sou assim até hoje, entendeu? E hoje, pra mim, foi um pouco difícil. Por quê? Porque eu não tenho um canto da casa que é só meu. E lá na casa dos meus pais, quando eu queria editar meus vídeos, ou quando eu queria gravar, ou fazer alguma coisa que eu precisava ficar sozinha, eu ia pro meu quarto. Ali era o meu canto, entendeu? Ninguém podia me interromper lá. E depois que eu casei, eu percebi que eu não tenho um canto da casa que seja só meu, entendeu? O quarto eu tenho que dividir com o Matheus, a sala eu divido com o Matheus,
o banheiro eu divido com o Matheus, a cozinha eu divido com o Matheus. E aí o que eu faço? Eu tento editar ou gravar vídeos quando o Matheus não tá em casa. Até arrumar a casa quando o Matheus tá, parece que eu não consigo produzir direito. Parece que toda hora alguma coisa me interrompe ou eu perco o meu foco muito rápido. Eu tô varrendo aqui, daqui a pouco eu esqueço que tava varrendo e vou fazer outra coisa. Eu, então não varri a casa, aí volto a varrer a casa. E quando eu tô sozinha isso não acontece, entendeu? Eu não sei porque eu sou assim. Outra coisa que mudou, gente, é que antes de casar, eu sempre que ia comprar alguma coisa pra mim, eu comprava pra minha mãe também. Ou eu comprava uma coisa que eu fosse usar junto com ela, ou eu comprava logo dois, um pra mim e um pra ela, sabe? E agora, com a distância, eu morando em Cuiabá e ela lá em Lucas do Rio Verde, é muito estranho quando eu vou comprar uma coisa que é só pra mim, entendeu? Era produto de cabelo, era produto de pele, era coisa de mulher, entendeu? Então, como lá em casa era só eu e ela de mulher, sempre que eu comprava alguma coisa, eu comprava e já pensava nela. Comprava pra dividir com ela ou comprava logo dois. E depois que eu casei, eu achei muito estranho, entendeu? Comprar as coisas só pra mim. Mas aí o que eu faço? Quando eu compro alguma coisa pra mim, eu tiro foto, mando pra ela e digo, mãe, olha o que eu comprei, compra aí também. Aí eu falo pra ela comprar também, entendeu? Outra coisa que eu ainda não me acostumei até hoje, quando eu vou falar, me referir à casa dos meus pais, eu falo lá em casa. Eu falo, quando eu tô conversando com o Matheus, eu vou falar da casa dos meus pais, eu falo, que lá em casa, não sei o que. Aí eu lembro que agora a minha casa é essa daqui, entendeu? E é muito estranho. No início, quando a gente tava morando junto com a minha cunhada, na minha cabeça, a minha casa ainda era a casa dos meus pais. Porque como eu não me sentia em casa ainda, né? Tipo, eu tava morando junto com a minha cunhada e tal, ainda não me sentia em casa, a minha casa ainda era a casa dos meus pais. Eu sentia que eu tava visitando, sei lá, e que qualquer momento eu ia voltar pra casa ainda, entendeu? E aí depois que a gente mudou pro apartamento, parece que eu senti que agora eu tava em casa, porque acho que por causa da privacidade, né, que agora a gente não precisa dividir a casa com outras pessoas, então acho que por causa disso eu comecei a sentir que agora eu tava em casa. Só que até hoje, quando eu vou me referir à casa dos meus pais, eu ainda falo lá em casa. E outra coisa, gente, que mudou drasticamente assim na minha vida foi a rotina. Meu Deus, a minha rotina era aquela correria, eu trabalhava o dia inteiro, eu não tinha tempo pra nada. A coisa que eu mais falava naquele tempo era, eu não tenho tempo. Ai, que é corrido pra mim, ai, que não vai dar tempo, não vai dar pra eu ir porque eu não tenho tempo, porque eu vou estar trabalhando, porque quando eu chegar ainda tenho que ir pro ensaio das crianças. Era muita coisa que eu fazia durante o dia. E final de semana também eu não tinha muito tempo pra mim, entendeu? Às vezes eu ficava pra ficar doida. E aí depois que eu casei, parece que tudo parou de uma vez. Porque eu não tinha o que fazer. Eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer hoje? Aí eu ia pra cozinha e inventava alguma coisa que fazer, porque eu ficava pensando no que fazer. Na verdade, eu fiquei perdida, entendeu? Porque tudo parou do nada, entendeu? Eu não tava mais trabalhando, não tava mais como regente de criança, não tava mais como regente dos jovens. Então não tinha nada pra fazer o dia inteiro. Tô com todo o tempo do mundo agora. E é isso, gente. Agora eu vou finalizar o meu vídeo, porque já falei pra vocês tudo que eu anotei aqui, que pra mim mudou muito, assim, depois que eu casei, coisas que mudaram e coisas que eu ainda tô me adaptando. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo.